Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso canal, hoje falando sobre prisma. E dentro de nossa aula, daremos um foco maior sobre área total e volume deste sólido tão conhecido. Então vamos lá. O que é um prisma, pessoal? Prisma convexo é a reunião da parte compreendida entre os planos de duas seções paralelas e distintas com essas seções. Então eu trago aqui a representação de um prisma, que posteriormente veremos ele em alguns exercícios e problemas, mas aqui eu tenho um prisma de base pentagonal, certo? Por isso podemos já denominá-lo de prisma pentagonal, mas não iremos olhar agora para o quesito de nomenclatura e sim compreender como ele é formado. Eu tenho um plano superior, eu tenho aqui um plano inferior, que ambos são paralelos entre si, e eu desenhei nesse plano, eu tenho aqui estabelecida duas seções, tá certo? Eu tenho aqui um pentágono e na parte inferior eu tenho o mesmo pentágono, eu tenho um pentágono congruente, tá bom? Onde faremos a conexão entre cada vértice correspondente e entre cada aresta correspondente entre esses dois pentágonos. Então, essa região aqui haverá uma denominação de prisma para esse tipo de reunião de partes, beleza? Então, eu tenho a representação de um prisma dessa forma. E é importante observar que o prisma ele pode ser estabelecido, tá bom? A partir de polígonos triangulares. Então, quando eu tenho um triângulo, eu já posso ter prismas com bases triangulares e assim sucessivamente. Daqui a pouco citaremos mais sobre esse tipo de nomeação. Então, os elementos de um prisma, o prisma ele vai possuir sempre duas bases congruentes, a base que eu denomino de inferior e superior. Essas bases serão exatamente as seções que citamos anteriormente. Outra coisa bem importante que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse prisma ele sempre vai ter N faces laterais, como eu tinha dito a vocês, a partir de 3, e essas faces laterais elas podem ser, ou sempre serão, melhor dizendo, paralelogramos. E partindo do pressuposto que há N faces laterais, ao todo ele sempre vai ter N mais duas faces. Por quê? Esse N é a quantidade de faces laterais e essas duas aqui é exatamente a quantidade de faces que remete-se às bases, a base superior e a base inferior. Uma observação, a altura de um prisma vai ser a distância entre as duas bases, tá certo? Então, todas as vezes que a gente for determinar a altura de um prisma, a gente vai analisar a distância entre a base superior e a base inferior. Então, tenham aí bastante cuidado se em algum exercício isso for cobrado. Podemos classificar também um prisma como reto, como oblíquo e como prisma regular. Então, vamos entender. O prisma reto é aquele cujas arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases. Num prisma reto, as faces laterais são retângulos. Então, nós temos uma representação aqui do que seria um prisma reto. Em particular, eu trago um pentagonal. Perceba que as arestas laterais elas formam 90 graus com as arestas da base, tá certo? Então, todas as vezes que essa característica for atendida, a gente vai nomear esse prisma de prisma reto. O segundo tipo é o prisma oblíquo, é aquele cujas arestas são oblíquas aos planos das bases. E o que é oblíquo, pessoal? É quando o ângulo entre a minha aresta lateral e a minha aresta da base é diferente de 90 graus. Então, vocês percebam que esse ângulo aqui é diferente de 90 graus. Por isso, no caso, ele é até menor que 90 graus. Por isso, eu vou denominá-lo, eu vou classificá-lo como prisma oblíquo. No meu caso aqui específico, eu trago um heptagonal porque o polígono de base é um heptágono. E o terceiro tipo é o prisma regular. E o que seria esse prisma? É um prisma reto cujas bases são polígonos regulares. Então,
Um polígono, ou um prisma, melhor dizendo, regular, vai ser aquele prisma onde nas bases dele encontraremos polígonos regulares. E vamos lembrar o que seriam polígonos regulares. Polígonos regulares são polígonos onde as suas arestas possuem a mesma medida e os seus ângulos internos também possuem a mesma medida. Um exemplo bem simples, no caso de um quadrado. O quadrado é um quadrilátero regular. Por quê? Por definição, ele tem todos os ângulos medindo 90 graus e ele possui todos os lados com a mesma medida. A natureza de um prisma será triangular, quadrangular, pentagonal, etc., conforme a base for um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, etc. Então, a gente vai naturalizar o prisma de acordo com o tipo de polígono que encontramos em suas bases. Então, eu tenho aqui, um prisma triangular, porque, obviamente, em sua base, a gente vai encontrar triângulos. Eu tenho a base inferior e a base superior triangular. E, por sinal, são polígonos congruentes. Aqui eu tenho prisma pentagonal, porque nas suas bases a gente vai encontrar exatamente pentágonos. Prisma hexagonal, na sua base, hexágono, e assim sucessivamente. Aqui eu tenho um prisma quadrangular, porque em suas bases eu tenho quadriláteros, não necessariamente quadrado. Alguns se confundem, porque tem quadrangular, acredita que vai estar sempre relacionado a quadrado. Não, denominamos de quadrangular se em suas bases houver ou tiver, no caso, quadriláteros. E agora, pessoal, eu trago para vocês um exemplo de um prisma bastante conhecido, denominado cubo. E o que seria um cubo? O cubo é um prisma reto, quadrangular, onde todas as suas faces, incluindo bases e faces laterais, possuem quadrados exatamente congruentes. Exatamente. Eu tenho todas as medidas de arestas coincidindo. Perceba que eu represento aqui na minha figura com a letra A. Então, a gente vai pensar da seguinte forma agora. Como seria possível calcular a área total de um cubo? Perceba que quando eu falo em área total, eu estou falando na superfície desse cubo. Eu não estou me referindo à parte interna dele, mas sim à superfície que está relacionada diretamente ao cubo. É fácil perceber que esse cubo ele possui ao todo 6 faces quadradas, que por sinal são 6 faces congruentes. Então, se eu calculo a área de uma dessas faces e multiplico por 6, obviamente, eu estarei determinando a área total desse cubo. É exatamente isso que a gente vai fazer. Então, eu vou escolher uma lateral aqui, tá certo? Eu vou pegar, por exemplo, essa lateral que está aqui. Ela é quadrada, então, por definição, a gente tem que a área de um quadrado vai ser a medida da sua base multiplicada pela medida da sua altura. Isso vai dar exatamente a elevado ao quadrado. Então, essa face mede em área a elevado ao quadrado. E, por consequência, as demais faces medirão também a elevado ao quadrado. Como eu tenho ao todo 6 faces congruentes, então a gente vai colocar aqui como área total igual a 6 vezes a área de cada face. Então, por definição, a área total de um cubo, que é uma figura que muitas das vezes aparecerá em nossas situações, problemas, vai ser determinada por 6 vezes a medida da área de cada face. Importante também salientar que em alguns problemas eles mencionam a diagonal de um cubo. Então, essa informação ela tem que ser relevante nessa aula. A diagonal de um cubo, para que vocês entendam, é exatamente a linha que vai interligar, certo? Como vocês podem ver aqui nessa segunda imagem, o vértice D' e o vértice B. Isso é um exemplo
de diagonal. Eu poderia ter traçado aqui, por exemplo, o segmento de reta que interligasse o ponto A ao vértice C', como eu poderia ter conectado a linha até C. Isso fica a critério. Por uma questão de perspectiva visual, eu tenho aqui essa representação. Então, para que a gente consiga determinar a diagonal desse cubo, a gente vai ter que levar em conta alguns conceitos. E utilizaremos o conceito do Teorema de Pitágoras. Então, a gente vai encontrar a diagonal desse cubo em função da medida do lado do cubo, que mede A. Então, percebam que a diagonal do cubo, ela forma com a diagonal da base inferior e a aresta que vocês estão vendo aqui, lateral, ela forma um triângulo do tipo retângulo. Logo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e relacionar as medidas dos lados desse triângulo. Aqui, como já tem A, eu não preciso me preocupar. Aqui eu chamei de F, certo? Mas esse F eu vou ter que escrevê-lo em função de A. Perceba que esse F é diagonal dessa base inferior do prisma. Então, na base inferior do prisma, eu tenho outro triângulo retângulo, conforme eu estou indicando agora. Eu tenho esse triângulo retângulo que tem A no cateto, e aqui também mede A, que é o outro cateto, que é a lateral desse cubo. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Esse F, ele representa a hipotenusa, então a gente coloca aqui F elevado ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao cateto A ao quadrado, mais o outro cateto que vocês estão vendo aqui, que é A também ao quadrado. Por sua vez, eu tenho que F ao quadrado será igual a 2 vezes A ao quadrado. E como eu quero determinar o valor de F, então eu vou extrair a raiz. Isso vai ficar raiz de 2A ao quadrado. Ora, eu tenho aqui A ao quadrado, extraindo a raiz de A ao quadrado, eu terei A. E o 2, como não dá para tirar a raiz exata, ele ficará dentro da raiz. Então, o valor de F, que vocês estão vendo aqui, é exatamente A raiz de 2. Achado F, perceba que agora eu vou me voltar à diagonal que eu estou querendo determinar. Essa diagonal é a hipotenusa desse triângulozinho aqui, que eu já mencionei ele no início da explicação. Então, D vai ser a minha hipotenusa, logo eu tenho D ao quadrado, vai ser igual à medida do cateto vertical ao quadrado, que é A, mais a medida do cateto horizontal aqui, F, que a gente acabou de encontrar, que vai ser A raiz de 2. Só que eu pego esse cateto A raiz de 2 e elevo ele ao quadrado. Então, D ao quadrado será igual a ao quadrado mais, prestem bem atenção aqui, A raiz de 2 ao quadrado, eu tenho que A ao quadrado é A ao quadrado, e raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4, e a raiz de 4 é exatamente 2, certo? Então, ó, eu vou ter aqui D ao quadrado igual a ao quadrado mais 2A ao quadrado, isso vai dar 3A ao quadrado. E como eu quero determinar o valor de D apenas, então eu vou extrair a raiz quadrada de 3A ao quadrado. O mesmo argumento. A ao quadrado, a extração da sua raiz vai ser o próprio A, e raiz de 3 não é uma raiz exata, então a gente vai deixar o 3 dentro da raiz. O que é que a gente encontrou? A diagonal de um cubo qualquer vai ser sempre determinada como a medida da aresta desse cubo multiplicado por raiz de 3. Por exemplo, imagina que esse cubo que eu estou trazendo aqui para vocês como situação de explicação, digamos que a sua aresta meça 10 centímetros. Isso é apenas um exemplo. Então, se eu peço para você determinar a diagonal desse cubo, você já pode fazer de forma direta. A diagonal desse cubo vai ser exatamente a medida da aresta, que mede 10, multiplicada pelo raiz de 3. Então, a diagonal do cubo que eu estou trazendo como exemplo seria 10 raiz de 3 centímetros,
que é a unidade fornecida. Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha entendido, volta um pouquinho o vídeo e visualiza novamente. Ainda falando sobre cubo, vamos falar sobre o seu volume. E agora, diferentemente da área total, que se refere à superfície do cubo, falar sobre volume, estamos procurando explicar o espaço que esse sólido ocupa. Então, todas as vezes que eu menciono volume de algum objeto, eu estou relacionando ao espaço que esse objeto ocupa. Então, agora eu vou olhar também para a parte interna. Para determinar o volume de um cubo, é bem simples, tá certo? O volume de um cubo vai ser exatamente a medida da área da base desse cubo, certo? Multiplicado pela medida da sua altura. Por quê? Imagina que eu pego esse cubo e saia fatiando ele horizontalmente em A quantidades. Eu vou fatiando ele em A quantidades. Fatio, 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 fatio. Então, eu teria várias quantidades de quadrados sobrepostas. Então, o volume vai ser exatamente a quantidade espacial que essas fatias de quadrado, posso assim falar, seriam, dimensionadas ou representadas. Então, em linhas gerais, todas as vezes que você for calcular o volume de um cubo, você vai simplesmente pegar a área da base, que é a área de um quadrado, que é A elevado a 2, e multiplicar pela altura desse objeto, que também é A. Por sua vez, o volume do cubo vai ser A elevado à terceira, e é bem simples a dedução dessa fórmula. Então, um exemplo prático, vamos supor que esse cubo tem aresta medindo 10 centímetros, então o volume desse cubo será de 10 elevado à terceira, que é 1000. Cuidado agora, porque a unidade de medida ela não é somente centímetro, ela é centímetros cúbicos, porque eu estou agora calculando o volume. Falando agora em outra figura que está dentro do grupo dos prismas, bem conhecida, é o paralelepípedo, exatamente. Alguma vez na vida você já ouviu falar sobre esse sólido. E dentro de paralelepípedo, estudaremos como determinar a sua área total. Então, eu tenho aqui a representação de um paralelepípedo. O que é que acontece num paralelepípedo diferente do cubo? Você já deve ter percebido. Exatamente. No paralelepípedo, não é necessário que as suas faces sejam quadradas. Eu posso ter faces retangulares, tá bom? Então, eu vou chamar as dimensões de cada aresta em A, B e C, porque são valores que podem ser distintos, tá certo? Então, perceba que no paralelepípedo eu tenho faces congruentes. Essa face de baixo ela é congruente à face superior. Congruente, para quem não entende, ela tem as mesmas medidas, tá certo? Aqui eu tenho essa face lateral, que por sinal ela tem a mesma medida em área e mesma congruência, no caso ela é congruente a essa outra face lateral, no meu lado aqui esquerdo. Se você observar essa face frontal, que eu estou aqui indicando, ela é congruente à face que está lá atrás, certo? Então, perceba que no paralelepípedo, as faces paralelas são congruentes. E isso vai ser interessante na hora de determinar a área total, porque na medida que eu encontro a área de uma face, eu já estarei encontrando a área de outra face, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Para que vocês entendam bem, eu vou determinar nomeações para essas faces, só para ficar mais simples. Então, eu vou começar com a face superior, vou chamar essa face de face 1. E a sua paralela é a face 2, que é essa aqui de baixo, tá bom? Então, eu tenho que a face 1 ela é paralela à face 2. Estou indicando aqui só para não esquecer. Se eu for calcular a área da face 1,
Perceba que essa face 1 se trata de retângulo, e a área de um retângulo é dada pela medida da sua largura vezes a medida do seu comprimento. Em outras palavras, a medida da base vezes a sua altura. Aqui eu tenho como largura desse meu retângulo, que representa a face 1, a medida A. Então, eu vou ter aqui, ó, a área da face 1, vou chamar de área da face 1, vai ser a medida da sua largura, que é A, vezes o seu comprimento, que mede B. Então, eu tenho que a área da face 1 vai ser exatamente AB. E, por consequência, a área da face 2, que é uma região congruente, vai ter também a mesma medida, AB. Então, a gente já acha que a área superior e a área inferior. O mesmo argumento utilizaremos para as demais faces. Eu vou olhar aqui para a face lateral. Vou chamar essa face de face 3. E a outra face eu vou nomear, que é essa daqui, certo? De face 4. Elas são paralelas, F3, ela é paralela a F4, e a área de F3, dessa terceira face, que eu estou denominando, vai ser a medida da base, que é B, vezes a medida da altura, que é C. Então, vai ficar a medida da base, que é B, vezes a medida da altura. B vezes C vai dar o próprio BC. E, consecutivamente, a área da face 4, que é paralela à face 3, também vai ser BC. E, por último, ficou faltando a face frontal, que você está visualizando aqui. Eu vou chamar essa face frontal de F5. E existe lá atrás uma face que eu vou chamar de F6, que por sinal é congruente à face F5 e paralelas, tá certo? Então, eu vou ter que a face 5, sendo paralela à face 6 e congruente, eu vou determinar a área da face 5, que vai ser exatamente, observe que a largura dela é A e a altura dela é C, então vai ficar A vezes C, que é exatamente AC, e a área da face 6, que é congruente, também vai ser AC. Então, percebam que eu tenho AB duas vezes, BC duas vezes e AC duas vezes. Logo, por dedução, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que a área total de um paralelepípedo vai ser exatamente duas vezes AB mais duas vezes BC mais duas vezes AC. Esse 2 a gente pode colocar em evidência. Então, eu coloco 2 em evidência. Percebam que eu posso colocar esse 2 em evidência, tá certo? Então, eu coloco 2 em evidência e multiplico, abrindo parênteses, AB mais BC mais AC. E essa formulazinha, ela vai sempre me dar a área total de um paralelepípedo. Agora vamos ver como determinar a diagonal de um paralelepípedo. Eu trouxe aqui a representação dessa diagonal e a gente vai fazer de forma análoga ao cubo, beleza? Então, percebam que o meu objetivo é determinar o valor de D, que aqui está representado. Aqui eu já tenho a medida da altura, que corresponde a C, já vou representá-la aqui. Aqui eu tenho um cateto, que é chamado de F1, que eu primeiro procurarei a medida dele em função de A e B, e após eu encontrar a medida desse cateto, a gente vai determinar a representação ou como podemos determinar a diagonal de um paralelepípedo. Então, em função das medidas dos seus lados, tá bom? Então, o que é que a gente tem aqui? Primeiro passo importante é entender que nesse triângulo mais clarinho aqui, que é um triângulo gerado pela diagonal da base desse meu paralelepípedo, e essa aresta A e essa aresta que, por sinal, a gente já sabe que ela mede B, eu vou acrescentar aqui.
a gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras para escrever f1 em função de AB. Então, eu tenho f1 ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, mais o cateto A ao quadrado, mais o cateto B ao quadrado. Como A e B são monômios distintos, então eu tenho aqui que extrair a raiz de antemão. Então, f1 vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E aqui eu vou parar porque eu não posso fazer mais muita coisa com esse tipo de termo, tá bom? Então, agora eu já tenho f1 e agora, achado f1, a gente vai determinar a medida da diagonal desse paralelepípedo. Veja, a diagonal é a hipotenusa d, então eu tenho que d ao quadrado vai ser igual a f1, que é o cateto ao quadrado, só que f1 a gente sabe que é esse valor aqui, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Fecha aqui a raiz, isso é elevado a 2, porque é o cateto elevado ao quadrado, e o outro cateto aqui, vertical, é o c, tá bom? É importante que vocês entendam que esses valores aqui de dentro, eles são positivos, porque independente do valor que seja A e B, quando eu elevar ao quadrado e somá-los, eles serão positivos. Logo, eu posso simplesmente fazer o cancelamento dessa raiz quadrada com essa potência quadrada e vai sobrar para mim exatamente A ao quadrado mais B ao quadrado. E aqui soma com C ao quadrado. Então, a diagonal do meu paralelepípedo vai ser exatamente a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, todas as vezes que você tiver a necessidade de calcular a diagonal de um paralelepípedo, você, em função dos lados, obviamente, você irá pegar a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, que são os valores das suas dimensões. E no caso do volume do paralelepípedo, o conceito que utilizaremos é semelhante ao do cubo. A gente vai fazer exatamente a área da base do prisma e multiplicar pela altura, certo? Então, o volume do paralelepípedo vai ser a área da base. Perceba que a base é um retângulo, então vai ser a medida A vezes a medida B, a área da base, A vezes B. E eu multiplico também pela medida da altura do meu prisma, que é C. Então, o que é que eu tenho aqui? A vezes B vezes C vai dar ABC. Essa fórmula te garante, tá certo? O volume de qualquer paralelepípedo. Só é você multiplicar as três dimensões. De modo geral, gente, quando você tem um prisma e quer determinar a medida do seu volume, você simplesmente precisará pegar o produto, que é a multiplicação da área da base, que eu representei aqui como sendo AB, pela altura. Então, eu pego a área da base do prisma, calculo a área da base, e o resultado que for obtido eu multiplico pela altura, e o resultado final será o meu volume. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos para ilustrar o que a gente viu até agora em nossa aula, beleza? Nesse primeiro, eu tenho calcule a medida da diagonal dos paralelepípedos cujas medidas estão indicadas abaixo. Então, a gente vai fazer o seguinte. A letra A fica como exercício para vocês e eu vou fazer a letra B. Então, observe que eu tenho aqui um paralelepípedo. Eu tenho essa medida 2, essa medida 2 e essa medida 2,5, todas elas em centímetros. E a gente viu que para calcular a diagonal de um paralelepípedo, a gente vai simplesmente substituir os seguintes valores. Aresta A ao quadrado mais aresta B ao quadrado mais aresta C ao quadrado, somadas, e extrairemos a raiz dessa soma, beleza? Então, a diagonal do item B, do paralelepípedo do item B, será exatamente a raiz quadrada de, eu vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C, já vou adiantando que a escolha aleatória não vai interferir em nada. Então, eu tenho 2 ao quadrado, mais B também 2 ao quadrado, mais C, que é 2,5 ao quadrado.
A gente vai somar os resultados dessas potências. Então, eu vou ter raiz quadrada de 4 mais 4 mais 6,25, que é o resultado de 2,5 ao quadrado. Se eu somo isso aqui, eu tenho 8 mais 6,25. Isso vai dar igual a 14,25. É interessante você entender que 14,25 não é o resultado, e sim a raiz quadrada dele. A raiz quadrada desse número não vai ser exata, tá bom? É um valor aproximado, onde vai dar aproximadamente 3,77 centímetros, ok? Nesse segundo exemplo, ele pede para calcularmos a área total e o volume dos paralelepípedos, cujas medidas estão indicadas abaixo. Eu trouxe 3 paralelepípedos, mas eu vou escolher o exemplo A, e o B e o C já fica aí automaticamente como exercícios, tá bom? Então, no exemplo A, eu tenho um cubo que mede 2 centímetros de arestas. Vamos lembrar, para calcular no caso do cubo, que é um paralelepípedo em particular, eu vou ter como a área total desse meu cubo 6 vezes a medida da sua aresta elevada ao quadrado. Isso a gente fez a dedução durante a aula, você deve estar bem lembrado. O volume do cubo é simplesmente você pegar a medida da aresta e levar a 3, tá bom? E elevar a 3. No caso do exercício de vocês, nessa letra B, quando vocês forem fazer, vocês utilizam a formulazinha que a gente deduziu em aula para o paralelepípedo, tanto para a área total quanto para determinar o volume, ok? Então, vamos lá. No item A, eu vou ter exatamente a área total desse cubo, como sendo 6 vezes a medida da sua aresta, que é 2 centímetros, elevado ao quadrado. Obviamente que você precisa fazer a potência primeiro, não se confundam. Então, eu tenho 6 vezes 4, isso vai dar igual a 24 centímetros quadrados, porque eu estou determinando área, centímetro quadrado. E para volume, eu tenho a medida da aresta elevado à terceira potência, isso dará exatamente 8 centímetros cúbicos. Então, está aí o valor da área total e o valor do volume do meu item A. Agora eu peço que você preste bastante atenção nesse exemplo 3. Ele diz assim: determine as medidas da aresta e da diagonal de um cubo cujo volume é 1.728 centímetros cúbicos. Então, o que a gente precisa entender aqui? Ele dá uma informação, ele dá a informação do volume de um cubo. E a partir dessa informação, ele quer que determinemos a aresta e a diagonal. Então, perceba que, a partir do momento que ele diz que o volume do cubo é de 1.728 centímetros cúbicos, é a partir desse valor que a gente vai precisar determinar o que ele está pedindo. Lógico que você lembra que para determinar o volume de um cubo, a gente simplesmente faz a medida da aresta do cubo elevada a 3. Então, esse valor aqui, ele é o resultado de aresta elevada a 3. Então, o que é que a gente vai fazer? É bem simples. A aresta elevada a 3 vai ter que dar igual ao volume do cubo, que é de 1.728 centímetros cúbicos. Se eu tenho um valor elevado a 3 que resulta nesse, para eu descobrir que valor é esse, eu vou calcular a raiz cúbica do 1.728. Então, a aresta vai ser a raiz cúbica de 1.728 e o valor concernente a essa raiz cúbica vai ser a medida da minha aresta. Então, para calcular essa raiz cúbica, a gente vai utilizar o método de fatoração. Eu tenho 1.728, certo? A gente vai fatorar esse valor aqui. Eu vou dividir por 2, vai dar 864. Divido por 2, dá 432. Por 2 novamente vai dar 216. Por 2 novamente vai dar 108. Por 2, 54.
por 2, 27. Agora chegamos ao ímpar, que dá por 3, que dá 9. Por 3 novamente dá 3. E para finalizar, por 3, que dá 1. Perceba que aqui eu vou ter a raiz cúbica de 2 elevado à sexta multiplicado por 3 elevado à terceira, tá bom? E como se trata de raiz cúbica, para que eu pegue a base da minha potência e extraia ela, é necessário que o expoente dela seja múltiplo do índice da raiz. Então, eu pego esse 2 aqui, coloco para fora, 6 divido por 3 vai dar 2, e multiplico, pegando esse 3 da base e colocando para fora, e 3 do expoente dividido por 3 vai dar 1. Isso vai dar 2 elevado a 2 é 4, vezes 3 elevado a 1, que é 3. Isso dá igual a 12 centímetros de aresta. Então, encontramos aí a primeira informação solicitada na questão, que é a medida da aresta. A aresta mede 12 centímetros, que é exatamente o valor de A. E como ele quer também a diagonal do cubo, a diagonal é bem simples. A gente trabalhou a dedução dessa fórmula. A diagonal de um cubo vai ser a medida da aresta multiplicado pela raiz de 3. Então, se a aresta é 12, então vai ficar 12 raiz de 3 centímetros como a medida da diagonal do cubo. Então, está resolvido aí esse exemplo. E aí, pessoal, estamos chegando na reta final agora, tá? Quarta questão, ele pede para calcular o volume dessa figura, que é um cubo, cuja área total mede 600 centímetros quadrados. Veja que ele dá a área total do cubo, que é 600 centímetros quadrados. Vamos lembrar bem que a área total de um cubo ela é determinada como sendo 6 vezes A ao quadrado, que é a medida da aresta, beleza? Então, ele também diz que a área total desse cubo é de 600 centímetros quadrados. Obviamente, o que é que a gente tem? Que a área total desse cubo, que é determinada por 6 vezes A ao quadrado, vai ter que ser igual aos 600 que ele já fornece como informação na questão, ok? E a gente resolvendo essa equaçãozinha, a gente descobre o valor da aresta, que é A. Se eu descobrir o valor da aresta, eu descubro o volume que ele está pedindo. Então, eu pego esse 6, tá certo? A gente vai dividir essa equação por 6, então vai ficar A ao quadrado é igual a 600 dividido por 6. Isso vai dar A ao quadrado igual a 100. Se A ao quadrado é igual a 100, então A vai ser a raiz quadrada de 100. Até porque eu estou tratando de valores positivos, tá bom? Então, só vou olhar para a parte positiva. A raiz quadrada de 100 é 10. 10 centímetros é a medida da aresta. Aí alguém pode perguntar, mas Luiz, ele não quer a medida da aresta. Beleza, ele não quer de forma direta, mas ele quer de forma indireta, porque ele quer o volume. Se ele quer o volume, a gente sabe que o volume de um cubo é a medida da aresta elevada a 3. Então, o volume vai ser exatamente 10 elevado a 3, que vai dar 1000 centímetros cúbicos, que é a unidade de medida referencial, e volume tem que estar em centímetros cúbicos. Então, está respondida aí a questão 4. O volume desse cubo é de 1000 centímetros cúbicos. Aqui no quinto exemplo, ele diz assim, enche-se um recipiente cúbico, importante destacar, né, de metal com água. Dado que um galão do líquido tem um volume de 21.600 centímetros cúbicos e sendo 120 centímetros a aresta do recipiente, calcule o número de galões que o recipiente pode conter. Então, a gente já sabe qual é o volume do galão, que é de 21.600 centímetros cúbicos. A gente só vai precisar calcular o volume do recipiente. Veja que o recipiente ele diz que é um cubo. Então, se a gente imaginar aqui esse recipiente, ele vai ter mais ou menos essa ideia. 120 centímetros, 120 centímetros e 120 centímetros, ok? Eu quero o volume desse recipiente. O volume, como é um cubo, é pegar a medida da aresta, 120, e elevar a 3. Então, o que é que a gente vai ter aqui? 120 elevado a 3 vai ser 120
multiplicado por ele mesmo e multiplicado por ele mesmo, tá bom? Eu tenho exatamente 120 vezes 120 vai dar igual a 14.400. Então, eu vou pegar 14.400 e multiplicar por 120. Como a gente não é besta, a gente já faz direto assim, 144 vezes 12, elimina os zeros por enquanto, que vai dar 288 quando multiplicar por 2, e aqui multiplico por 1. Somando aqui, eu vou ter 8, 12, 1, aqui eu vou ter 7, e aqui eu vou ter 1. Esse valor a gente já tinha feito, né? 1728 a raiz dele, beleza? Então, percebam que aqui eu vou ter que acrescentar, como eu eliminei aqui para fazer a minha continha 3 zeros, eu vou ter que acrescentar os 3 zeros aqui, tá bom? Então, para não esquecer. Então, esse valor todo vai dar 1.728.000. Então, eu vou ter 1.728.000. Como eu calculei o volume, é centímetros cúbicos, ok? Então, vamos lá. Observe que é exatamente esse valor diz respeito ao volume do recipiente que deve ser enchido com galões. E os galões, cada um deles tem 21.600. Então, como eu quero saber a quantidade de galões para encher esse recipiente, o que esse recipiente pode conter, simplesmente a gente vai pegar o volume do recipiente, que é 1.728.000 centímetros cúbicos, e dividir pela quantidade que comporta, no caso, né, o volume de cada galão, que é 21.600. Aqui eu posso simplificar por 100, eu cancelo 2 zeros, e aqui sobra para mim exatamente 17.280. E aqui eu tenho 216. Se eu dividir esses dois valores, eu vou ter como resultado final 80, que é a quantidade de galões que podem conter, tá certo? Que são necessários para preencher todo o recipiente. Então, o recipiente ele contém, no máximo, 80 galões. Pronto, pessoal, eu trouxe aqui no item 6 a seguinte questão. Calcule a área lateral, a área total e o volume dos prismas cujas medidas estão indicadas nas figuras abaixo. Eu trouxe 3 exemplos, beleza? Nesses 3 exemplos aqui, eu só irei fazer o exemplo B e eu deixo o A e o C como exercício aí para vocês. Perceba que no exemplo B, ele traz o seguinte, ele traz o prisma regular hexagonal. Ele quer a área lateral, a área total e o volume. Primeiro vamos para a área lateral, que eu vou chamar de AL. Na lateral desse prisma, como ele é regular e hexagonal, tá certo? Perceba que eu tenho todas as faces laterais, que ao todo são 6, essas que estão em sua volta, são retângulos. Retângulos de base medindo 1 e altura medindo 2,5, todas elas em centímetro. Então, eu vou calcular 6 vezes a área de um retângulozinho desse, tá certo? Então, vai ficar 6 vezes a base, que mede 1, vezes a altura, que mede 2,5, tá bom? Então, isso aqui vai ter como área lateral 6 vezes 2,5, e 6 vezes 2,5 vai dar exatamente 15. Então, 15 centímetros quadrados é a medida da área lateral. Quando eu falo em área total, eu tenho que incluir a área dos dois hexágonos, que é a base superior e a base inferior. Então, veja, para você calcular a área de um hexágono, não sei se vocês estão lembrados, você vai precisar exatamente do seguinte. Nesse hexágono, você tem ele, como ele é regular, tá certo? 6 triângulos equiláteros, tá bom? A gente vai trabalhar a seguinte ideia. A área de um triângulozinho equilátero desse aqui é exatamente L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que como eu tenho 6 triângulos equiláteros, então eu multiplico por 6. Então, esse L é a medida do lado do meu hexágono, que é 1 centímetro.
Então, aqui vai ficar 6 vezes 1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso vai dar 6 raiz de 3 sobre 4. Simplificando 6 e 4 por 2, isso vai dar 3 raiz de 3 sobre 2. Beleza? Esta medida é a área da base superior. Como a base inferior é congruente, então eu vou pegar a área da base, ou vou chamar de área das bases, como sendo 2 vezes a medida que eu encontrei aqui. 2 vezes 3 raiz de 3 sobre 2. Esse 2 aqui vai cancelar esse, e o resultado será 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, aqui eu tenho a área lateral e aqui eu tenho a área das duas bases. Como eu quero a área total, que eu chamo de AT, então eu somo a área lateral, que é 15, com a área das bases, que é 3 raiz de 3. Beleza? Aqui eu posso colocar 3 em evidência. Se eu colocar 3 em evidência, eu vou pegar 15 dividido por 3, dá 5, mais 3 raiz de 3 dividido por 3 vai dar raiz de 3. Então, aqui, centímetros quadrados. Esta vai ser a área total, beleza? Pronto, e como ele quer o volume de um prisma vai ser a medida da área de uma base vezes a altura. A medida da área de uma base é o que a gente encontrou aqui. Perceba que eu utilizei na área total a área das bases, porque eu precisava somar as duas, mas no caso do volume eu só preciso da área de uma base, então eu escolho essa parte aqui, beleza? Que é a área do hexágono, 3 raiz de 3 sobre 2. Então, a área da base é 3 raiz de 3 sobre 2, vezes a altura do prisma, que é 2,5. Multiplicando, vai dar 7,5 raiz de 3 sobre 2. Esse 7,5 veio do 3 multiplicado por 2,5. E dividindo 7,5 por 2, vai dar 3,75 raiz de 3 centímetros cúbicos, porque eu estou calculando volume. E agora chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido bem. Caso haja dúvida, deixa aí no comentário que eu responderei. Bons estudos e até a próxima!